Oi, Má, boa noite. Tudo bem? Saudades de você. Oi, Belita. Doutor Taque, boa noite. Tudo bem, Má? Você aí na linha de frente. Mariana, sejam bem-vindos. Esperando aqui a doutora Silvia Malamude, que já já vai estar aqui com a gente. Amor. Ivone, tudo bem? A doutora Silvia deve estar chegando aqui. Vamos falar hoje sobre abuso emocional. Por que é tão difícil sair de uma relação abusiva? Bianca, querida, boa noite. Ivone, oi. Doutor Taque, grande prazer aqui. Dri, tudo bem? Bruno, seja bem-vindo. Doutora Silvia deve estar chegando aqui. Doutora Silvia é autora de um livro. Oi, Silvia está aqui. De um livro maravilhoso, chama Sequestradores de Alma. Esteve esgotado, mas agora a gente já acha. Peraí, deixa eu chamar. Elisa, querida. Vamos entrar. Oi, Silvia, tudo Olá, bem? Tudo tudo bem? jóia? Bem-vinda aqui na minha casa de novo. Pena que é virtual, mas já já, se Deus quiser, vai ser presencial, né? Não aguento mais. Obrigada pelo convite novamente. Muito bom Imagina, estarmos juntas, estarmos com todo o pessoal. Muito verdade, agradecida. verdade, né? Pessoal aí, né, chegando, né, já já tá aí. Escuta, eu vou, né, fazer aqui as, né, formalidades, porque depois aqui fica gravado, e né, muita gente assiste, né, então depois, né, então eu vou te apresentar, né, vou dar boa noite que é para todo mundo, aos poucos o pessoal aí, né, vai chegando, mas vou te apresentar. Bom, você é mais que do que bem-vinda aqui, né? Então, bom, vamos lá. Silvia Malamude, ela é psicóloga, ela é escritora, né? Escreveu, é autora do livro, né, Sequestradores de Alma, em que esteve, né, esgotado por um grande tempo, mas agora já se acha que é o livro, certo? Ela é palestrante de diversos temas, mas ela é especialista e eu arrisco, né, dizer com muita propriedade, tá? Em que todos os temas relacionados a abuso, que é de uma forma geral, mas a especialidade dela é abuso emocional, que obviamente vai acarretar em outros abusos, tá? Com narcisistas perversos ou não, tá? Em diversos relacionamentos afetivos, né, familiares, de mãe, pai, filhos, amigos, escolares, e, né, então relação que é de trabalho, né? Porque quando a gente fala, muita gente acha que é só entre o casal em que, né, existe, mas não é, né? E ela é super, né, especialista em várias técnicas, em EMDR, né, que é uma técnica bárbara. Enfim, eu, né, não vou ficar falando aqui mais muita coisa, porque senão a gente vai, né, perder tempo, né, que é na live, né, falando. Isso, mãe, filhos, né, porque tem muita mãe Sim, narcisista, muita mãe aí atormentando o filho numa
relação abusiva, né? Enfim. Ah, e hoje a gente se, né, propôs, dentro dos diversos temas, porque a Silvia faz live toda terça-feira pelo canal dela, já fica aqui, tá? A gente se, né, propôs a um super tema que me, né, pediram muito e né, culminou com a última revista Veja, né, saindo, né, sobre isso, que é o abuso emocional, tá? E a nossa... Ai, tô com o meu fone perto. E essa questão foi... Será que é teu ou é o meu? É o meu, é o meu, é o meu. Relaxa. E a nossa questão foi né, por que que é tão difícil sair de uma relação abusiva emocional, tá? Então, mais ou menos, né, vai ser sobre isso a live. E eu queria abrir ela, Silvia, né, que é para dar aqui um, né, começo, te perguntando já na lata, como que a gente pode considerar, quando a gente considera, como a gente considera que há abuso emocional numa relação, né? Sem que a gente escute das outras pessoas, mas hoje tudo virou abuso, hoje, qualquer coisa, né, que se faça virou abuso. Né? Então, quer dizer, quando é considerado abuso emocional? Então, é uma pergunta super importante e pertinente, porque Sim. existem muitas nuances sobre o que é abuso e o que não é abuso, né? Isso. Então, tem muitas pessoas que estão num relacionamento onde não existe abuso, existe uma disfuncionabilidade aí de comportamento cultural, inclusive, mas ainda assim não se configura em abuso, se configura em outras questões que podem ser trabalhadas no casal. Mas a questão do abuso em si, que é a mais perigosa e mais danosa para o psiquismo humano, e eu posso dizer que ela é literalmente devastadora, ela deve ser vista e conhecida com bastante clareza e profundidade. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso hoje. E a minha sugestão é que, além do que eu for falar aqui, que as pessoas que estejam em suspeita sobre se elas estão passando por um relacionamento abusivo ou não, elas façam uma reflexão profunda sobre como que está a vida delas no quesito de, já no relacionamento, existe um clima de pseudo-paz. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento onde pode existir diferenças entre os casais. Aliás, eu acho que é saudável existirem Sim. diferenças, porque você não está com você mesmo, você está com o outro, e a partir dessa relação que você pode também se transformar. Mas é um momento onde que você sente que a tua paz, a tua parceria que supostamente deveria existir, aquela coisa de você caminhar para o mesmo sentido emocional com o seu parceiro, ela está totalmente destroçada. Então, o que, que acontece? Existe uma dificuldade de ter um ambiente pacífico. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma atividade corriqueira, você já não consegue ficar mais em paz. Mesmo estando sozinha, eu vou usar em termos do sexo feminino, mas isso daí pode ser para qualquer direcionamento de gênero. Então, o que é importante saber é que não existe conforto. Então, parece que existe sempre alguém, um clima que vai tirar a pessoa de uma situação onde ela pode relaxar. Então, alguma coisa que ela pode estar fazendo errada, ou ele vai ligar e eu não vou, vai estar desconfiado de alguma coisa, ou vai acontecer algo que vai me tirar desse lugar. E eu já vou ficando sem ficar confortável em lugar nenhum. Então, é bom que as pessoas que estão no relacionamento percebam se essa questão da paz interior ela está prejudicada.
Porque em Perfeito. relacionamento saudável, existe paz interior e não existe uma tentativa de que tenha paz no ambiente o tempo todo. Então, você não vai ficar... É impossível você ficar monitorando o olhar do outro, monitorando o humor do outro, para que o ambiente fique bem, para que ele não mude de humor, para que você não faça algo de errado ou surja algo do nada, onde a situação se transforme de um minuto para outro em algo muito terrível. E esse algo muito terrível ele pode ser uma mudança de humor, ou porque você não comeu a comida que ele queria que você comesse, por exemplo, ou porque ele não queria que você usasse tal roupa, ou porque ele te olha com um olhar meio enviesado, mas ele não quer falar o porquê, porque você já deveria saber o motivo. Olha o tipo de ótima. E aí você fica meio... Mas o que foi? Você está de mau humor? Parece que não está boa a coisa. O que acontece? E aí vem aquele gelo, aquele silêncio, e você fica com aquele mal-estar. Então fica muito em evidência que você não tem uma situação confortável na relação. E isso, gente, posso garantir para vocês que não é amor. Isso é controle de um sobre o outro. Certo. Perfeito. Agora, Silvia, né, como a gente identifica aqueles primeiros passos de que você está sofrendo abuso emocional? Por quê? Porque quando você já... como eu vou fazer aqui essa pergunta para você? Quando um abuso já escancarado, que chega aqui ao ponto que é das outras pessoas notarem, né, sabe? Nossa, olha, só ela que não nota, só ele, né, que não nota. Gente, olha como né, olha como ele trata ela. Ou quando é um abuso físico, né? Então ele deixa marcas. Quando é já algo, né, que já avançou mais para frente, né? Não é sutil, se é que algum abuso eu poderia chamar que é sutil, mas quando é aquele começo, né? Quando tem aquela sedução, quando é aquele começo ainda, como que as pessoas podem começar a perceber que estão caindo num abuso? Então, é muito interessante, porque quando eu dou duas situações que são bastante expressivas. Uma a gente não está Ó, muito acostumada, mas uma outra fica muito em evidência. Vou falar que fica tá, mais em evidência e a que a gente não está muito acostumada a ligar esse tipo de antena. tá. Quando você é escolhido por exemplo, por um narcisista daqueles, ou por aquela pessoa que está muito bem na fita, que todo mundo gosta, que é uma pessoa que... Ou mesmo uma pessoa que não precisa obrigatoriamente ser aquela que todo mundo gosta, porque tem variações sobre os tipos. Tem os Sim, narcisistas que são vitimistas, por exemplo, que o mundo conspira contra eles. Mas o importante é a gente saber que para o narcisista é tudo sobre ele. Então, ou a vitimização, ou porque ele é o melhor de todos, ou porque sim, tem que fazer tudo do jeito que ele quer, mas é tudo sobre ele. sim, Então, quando existe aquela fase do love bombing, né, que é aquela parte onde a vítima está sendo a escolhida e ela está sendo modelada para participar dessa trama dele, ela pouco a pouco ela vai entrando nessa rede e vai se sentindo especial. Esse que é o ponto interessante. Ela vai certo. se sentindo especial porque, apesar da história, apesar das vezes serem loucas, apesar do sofrimento dele, ou apesar dele ser o magnânimo, o melhor de todos, o cara super especial que todo mundo ama, apesar de tudo isso daí, ele te escolheu. Ou você Não, vai cuidar dele, ou você vai ser a pessoa que vai entender os problemas dele, porque ele sabe que você vai entender e ele vai traçar, ele vai te ler aquela visão raio-x, ele vai te ler e vai te colocar nesse lugar especial, onde você vai ser aquela que vai entender os problemas dele, ou você vai ser aquela parceria de sucesso, você escolheu, você está no Olimpo junto com ele. Então, qualquer que seja esse tipo de situação narcísica, onde você é convidado a participar e você não sabe, você vai lá e você vai se sentir muito bem, porque você foi a escolhida.
E Sim. quando você é escolhida nessa trama, onde você fica nessa espécie de simbiose, mesmo que você não queira no início, que já é a segunda parte que eu vou falar, mas na hora que você se entrega, que a pessoa se entrega, ela está na confiança, ela confia. E aí que está o problema primeiro. Na hora que ela confia, ela recebe uma pequena derrapadazinha. Então aí começa a perceber que não é tão Olimpo. Então você não devia ter falado isso. Ou você falou, ele nem ouviu. Ele falou em cima de você o tempo todo. E você não foi ouvida. Você que era tão ouvida, ele era tão empático com todo mundo. E de Ele repente era tão você fica. carinhoso, ele era E de repente tão. você fica exatamente, você fica uma sombra transparente. Porque, lembra, gente, é tudo sobre ele. Então, se você vai aparecer num momento, ele vai te mostrar, na hora que você vai falar alguma coisa e estar junto com ele, se não for para enaltecer ele, esquece, porque você vai deixar de existir em alguns momentos, ou você vai receber uma crítica, vai ser qualquer olhar, qualquer coisa que te derruba no chão por alguns momentos e você fala, uau, o que aconteceu aqui? Levei uma... Da onde que veio isso? E logo na sequência tem a sedução de novo e você se remonta e você volta, ah, não, foi engano meu, ah, não, ele estava nervoso, ah, não, e você vai se desculpando ele e ao mesmo tempo que você desculpa, você vai avisando ele que ele pode continuar, concorda? Mas nesse momento é o momento que você pode perceber que tem algo de errado. Esse é o alerta. Ponto 1. Ponto 2. Então, o alerta 1 é, você está entregue, você vai recebendo mini rasteiras, mas que literalmente eles têm a maestria de dar uma bela desmontada emocional na pessoa e logo Certo. depois remonta. E seduz e tal, e você se reergue, não é? Um gasto de energia que ao longo do tempo vai acabando com você, porque isso é sequencial. O outro Porque dois ponto... não brilham, que é no, né, Olimpo junto, certo? Só ele, né? Impossível, só ele. É. Qual seja o tipo de pintura de Olimpo que ele fez. O segundo ponto que eu posso colocar igual ou o primeiro, talvez, e muitas vezes antes desse que eu acabei de falar, é o ponto onde você precisa escutar os seus sentidos interiores. Precisa escutar. Porque os nossos sentidos interiores eles são sentidos fadados à sobrevivência. E Certo. eles são os nossos anjos da guarda. Então, por mais que a pessoa que está buscando ser envolvida por alguém esteja carente, esteja ávida por ter um relacionamento, que muitas vezes acontece isso, ainda assim a nossa máquina biológica, que é fadada à sobrevivência, ela vai nos dar os recados de que algo não vai bem. E o que as pessoas costumam fazer, que é o que eu bato na tecla sempre, que eu sempre falo, quanto mais despertos, melhor. O que as pessoas Isso. vão fazer? Elas vão ter vários sinais. Primeiro vai ter uma escuta. Nossa, mas ele não é tudo aquilo que ele fala. Nossa, mas será que ele é isso aí mesmo? Que ele é tão... Por que será que veio esse pensamento? Porque a Ó, nossa só, máquina biológica está nos avisando que algo não está tão assim quanto está sendo vendido. Fala. ó, só para dizer aqui, né, em que é para o, né, e tal pessoal, né, vão, né, colocando as perguntas, né, em que, né, então depois a doutora Silvia ela vai responder, né, então elas todas, tá? Então, gente, nunca falha. Nunca falha. Outra coisa que pode acontecer, estou falando dos nossos sentidos interiores, que é o nosso farol, que é o nosso melhor amigo. Chega em algum momento você tem um estranhamento emocional, uma repulsa. Mas quem está procurando o príncipe encantado, o que faz? Se auto-engana. Que bobagem. Fala bobagem para quem? Fala para si próprio, para a escuta que o próprio corpo deu. Não é uma amiga falando com inveja. Olha, o cara não é isso tudo, não. Não é isso daí, não. É você, o teu organismo te contando. Ele não está nem fazendo fofoca. Ele está te contando que tem algo estranho. E o que a sua mente faz com você? Ela mente. Ela mente. Sabe por quê? Porque ela compra o que é vendido. E acaba esquecendo desse todo que está cheio de eu aqui. O eu não está só aqui. O eu está aqui, o eu está aqui, onde as pessoas sentem muitas coisas. O eu está na repulsa que muitas vezes acontece.
Então, às vezes até, eu já escutei de várias pacientes que no início elas tinham muita repulsa física pela pessoa. Sim, E que o abusador ele foi tão convincente, tão convincente, tão convincente, e inundou num segundo dia, num terceiro dia, com flores, com pedidos de desculpas, porque avançou a linha vermelha física e falou que aquele dia eu não estava bem, já começou engambelando, né? E que a vítima passa por cima, acha que ela que não percebeu direito, quando ela percebeu sim tudo, e ela volta para trás de uma decisão que o corpo dela, que é a nossa fronteira final e inicial, disse: aqui não, essa é minha linha vermelha, não foi bom. Mas a gente mente para a gente. E o alerta aqui para você perceber no início do relacionamento são essas falas do nosso corpo. E o raciocínio perfeito. lógico que vai mentir muitas vezes, porque tem um sistema de crença do príncipe encantado, ou porque está indo nessa história e deixa a deriva. Vou usar uma frase que vai entrar pelo cano. Tá? Então, esse é o alerta, assim, não entre pelo cano, ouça-se. Perfeito, Silvia. Nossa, super bem, né, explicado, né? Então, pessoal, fica aqui as dicas da Silvia. Eu vou só pegar aqui algumas questões antes que eu seguir, né, em frente, em que são, né, importantes, né? Então, vamos lá aqui, né, Silvia? Tem, né, uma pessoa em que, né, perguntou, né, e tal, aqui, não, fez uma colocação, né, em que dizem que ele tira a sua paz, não, né, importa aonde ele, né, estiver, quer dizer, né, não necessariamente ele, né, precisa estar numa presença física, né? Quer dizer, você Não, passa um dia inteiro pensando na pessoa também, quer dizer, você não consegue fazer outra coisa a não ser pensar nesta relação. É isso? exatamente. E vou falar mais para vocês. Isso daí acontece com parcerias afetivas, mas também acontece em relação a filhos com pais que são abusivos. Mãe narcisista perversa. Então, essa mãe também fica interiorizada e fica dentro: olha, minha mãe não vai gostar, não estou me Sim, comportando bem. Mas nas relações afetivas, quando a pessoa transcende para outra realidade do universo dos relacionamentos, já existe um código do estou fazendo algo errado. sim, Né? Então você pode estar saindo num happy hour com amigos, ou você pode querer levar ele para para casa da família. Ele ou vai dizer que a família não gosta tanto de você, ele vai praticar o teu isolamento da família. sim. Eu Ele fala, oi? Sim, foram aqui algumas coisas, mas acho que mais para frente, né, então aí você vai falar que é o, né, isolamento da família, são, né, então, né, silêncios, né, ensurdecedores que esse abusador, né, fala, né, faz, Então, né, e e existe também aqui que eles acabei de ler aqui que eles falam perguntaram da triangulação. Isso daí é uma das coisas mais terríveis também que vai acontecendo, porque existe depois do momento que existe o enaltecimento da vítima e que ela se sente que está no Olimpo, começa a triangulação. O que é triangulação? É eu, você, mas o outro é melhor. Você não é tão boa quanto você. Aliás, eu nem lembro que você era tão boa, porque a minha ex era melhor, ou a minha mãe cozinha melhor do que você. nossa, Comida da minha mãe é que é boa. A comida da tua mãe esquece. A sua comida esquece. Ou, nossa, mas não param de me procurar. Olha aqui, eu vou te mostrar quantas pessoas me procuram. Parece que elas não sabem que eu estou num relacionamento. Mas você deu oi para elas, você deu bola. Eu falei assim, não, eu estou sendo educado com elas, né? E daí existe todo o gaslighting, que é toda uma manipulação perversa, porque quando acontece o oposto, que nem em sonho pode acontecer, a outra é desqualificada da pior maneira possível. Mas ele é o é, educado. ele precisa manter uma
relação, né, que é de gentileza, cortesia, tal, com, né, todas as que a procuram, certo? É, Porque ele é exato. gentil, porque ele é uma pessoa educada, porque como ele vai, né, bloquear alguém, como ele vai, né, deixar de falar com alguém, né? E só às vezes, na maioria das vezes, ele só não é assim com a família dela, né? Eu tenho Então, vários e vários, várias histórias onde a família da vítima, né? Vamos dizer, da esposa, da namorada, vai na casa, ou eles vão na casa, que é o mais difícil, mas, por exemplo, se a família vai na casa os pais vão na casa da vítima, o abusador, né, o narcisista, ele nem se dá ao trabalho de ser gentil, ele joga aquele clima terrível que quem chega na casa tem vontade de ir embora no mesmo minuto. Inclusive os pais da namorada, os pais da esposa, eles se sentem muito mal lá, porque o clima é muito ruim. Porque ele consegue ter essa capacidade energética de jogar todo um véu de mal-estar e de vocês não são bem-vindos aqui. para afastar que a vítima da Mas com família. os amigos dele, ele é ótimo. Que é aquilo que Sim. você falou. Ele é fantástico. Bom, aí a gente, né, então chegou que é na relação abusiva, né? Então, finalmente, tá? Qual é o mecanismo, né, então, agora, das vítimas? Quer dizer, o que levam as vítimas a reconhecer, quer dizer, a levar tanto tempo para finalmente reconhecer que estão em um relacionamento abusivo. Então, elas tiveram esses, né, sinais, elas viram em que houve uma sedução primeiro, houve toda uma enaltação primeiro, né, enaltecimento, né, então primeiro, aí depois começam, bom, ele né, super, né, faz assim, aí depois ele começa né, continua. Desculpe, não entendi. Que eu acabei. Ele. Ele né, conquistou e tal, bom, agora né, já está, né, então é conquistado. Tá, e Aí, né, por que então que é começa difícil? Ela começa isso, a deteriorar toda a identidade da vítima. isso. A ideia terminar, é uma espécie, vou te falar, entre aspas, de delinquência. Então, olha, porque é um assassinato da identidade do outro. É, deixa. É, você vê que era tudo mentira. É isso daí, mas espera aí, vamos chegar lá, né? É um assassinato da identidade do outro. Mas por que é difícil das pessoas reconhecerem? Porque enquanto essa vítima servir para algo nesse lugar, ou mesmo quando ela não serve, ela é muito difícil da vítima entender que existe um adoecimento nesse nível em alguém, porque a gente, na maioria das vezes, a gente se baseia na gente e acha que um outro não pode ser tão perverso ou uma pessoa que pode ter uma característica tão adoecida. Então, existe uma tentativa de ver o bom no outro. E é uma trama muito complicada, porque aqui existe a divisão do bem e do mal. É. Então, esse parceiro, ele vai projetar o mal em você. E se você ficar com o mal, obrigatoriamente, você não pode ser multicolorido. Porque, obrigatoriamente, o bom fica sendo ele. Então, você vai incorporando com o tempo que você é a pessoa que está desorganizada, você é a pessoa que nunca reparou que você... Antes você era ok, mas eu acho que talvez a pessoa fica pensando, você acha que eu não era tão ok, eu acho que eu era iludida que eu era tão ok, e pouco a pouco essa pessoa fica sendo a referência ao lugar do suposto saber. Ela fica sendo a referência do saber. Desconstruir esse lugar do suposto saber do outro é muito complexo, porque se você desconstrói,
Você tem que pegar de volta os teus pedaços saudáveis, os teus pedaços bons, e a essa altura você já está num estado muito regredido de dependência emocional, muito regredido quando eu digo, porque ele te coloca, como vai destruindo a tua identidade de adulto, você vai ficando cada vez mais infantil, infantilizado, e uma criança depende desse adulto para direcionar a vida. Não é assim que a gente faz com os nossos pais. Nossos pais são modelos nossos. Então, ele tem a capacidade de ameaçar, aquilo que eu falei na live de ontem, de ameaçar você de cancelamento. E cancelamento, o que é? O rompimento afetivo. E se você tiver um rompimento afetivo já deteriorada na tua identidade, como que você está, o que vai acontecer? Você não vai dar conta da tua vida, porque nesse momento você esqueceu e apagou e foi apagado todas as suas características, os seus recursos de adulto que você sempre teve na vida. Mas você já está tão contaminado pelo lugar do negativo que você fica e da fragilidade que você é colocado. E por que você é colocado, né? O primeiro momento eu falei no início aqui, porque você não ouve os sinais. Depois que você não ouve os sinais, na segunda parte de você não ouvir, existe a parte onde o abusador ele começa a usar manobras manipulativas de desconstrução das verdades, de manipulação das verdades. Ele inventa verdades e, pior, inventa memórias que nunca existiram. Então ele fala assim, olha, eu falei isso para você, eu já tinha te falado e você fez de novo desse jeito. Quando muitas vezes o cara nunca falou, ou você está fazendo de novo. De novo o quê? Né? E aí a vítima vê as coisas e vê muitas vezes os abusos e vê muitas vezes as traições, e ele tem a maestria de fazer você achar que você não viu nada e que é culpa sua, inclusive, que ele falou com fulano e que ele triangulou, porque você é desse jeito que você é. Você perde a paciência, você olha como você estoura, olha como você se perde emocionalmente, só que você já é resultado de toda uma relação abusiva, onde muitas vezes você entra em colapso e aí ele ganha de novo. Nossa, que Por loucura. isso, Quanta gente aqui se é muito identificando louco isso daí. É muito verdadeiro tudo isso, gente. Cada vez a gente vê mais isso tudo. Né, como diz aqui, né, então, pessoa que eu nessa live, eu né, não vou né, citar nomes, mas assim, você percebe em que várias outras pessoas te elogiam, curtem, né, que é o que você faz, fala e tudo, menos o abusador, né? Daí você vai né, chiar, né, tal, e reclamar. Você ainda acaba sendo né, culpada, que é porque você foi falar, né, que todo mundo curte você, todo mundo curte que é o que você faz, e aí você escuta... como assim todo mundo? Como, né? Eu não disse nada, mas se eu não falei nada foi porque você, né, não me lembrou que é de falar, enfim, qualquer coisa desse gênero, né? Então, e é muito difícil, porque quando a pessoa já está nesse tipo de relação, quem está de fora fala assim, como que você não percebe? Como que você não percebe? E a pessoa já está numa bola de neve, a gente fala assim, na roda do rato, né? Vai girando, 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 vai pedalando, 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 e infelizmente não vai chegar em lugar nenhum. Vai chegar num lugar que é o rompimento da tua capacidade de ficar sã. Em todas as áreas, físicas e psicológicas. Porque toda vez que você cai ou que você tenta se manter bem, você tem um desgaste de energia absurdo. E chega uma hora que não vai dar conta, que a pessoa entra em colapso. E pior, entra em colapso não só físico e emocional, mas entra em colapso que a gente chama de colapso catastrófico, que aí começa um desmoronamento de tudo que tem ao redor. Desmoronamento de trabalho, tudo vai dando errado, desmoronamento de amigos. Então, é um movimento que a gente chama catastrófico, porque quando você não cuida do núcleo, ele se alastra de uma maneira terrível, como uma chaga, e aí sim vai destruindo a vida da pessoa. Gente, pode parecer muito fantasmagórico o que eu estou abordando aqui, mas infelizmente é real. Por isso que eu faço questão, a Fernanda também, a gente falar e abrir espaço para esse tipo de consciência
e que dá sim para vocês mudarem a página da vida de vocês. Existe toda a possibilidade, como assistindo lives como essas, indo para processos terapêuticos para reiluminar os recursos, porque eles não morreram, que é muito importante as vítimas saberem, não morre recurso, eles deixam de serem iluminados. E quando a gente ilumina novamente esses recursos, eles vêm com muito mais força, porque já existiu um tipo de sofrimento que você vai ter um resgate e você vai saber como lidar com você, vai recuperar as tuas dores, as tuas cicatrizes emocionais, mas você vai dar conta dessa nova vida, seja o tempo que você ficou nesse relacionamento. Ó, né, eu vou falar agora nesta parte, daí eu vou falar que é no final, tá? Eu e a Silvia, né, eu tô falando aqui que é em primeira mão, tá? Né, então a gente tá, né, organizando que é um curso que ela vai, né, então ministrar, tá? Mas eu vou divulgar, né, a gente vai, que é para pessoas leigas, assim como vocês, para entenderem todos os abusos, todas as etapas, como sair disso. Vai ser fantástico, tá? Então a gente vai divulgar a data, vai divulgar tudo, tá? Bom, vamos lá, isso Silvia. Por que é tão difícil a gente... quando a gente se vê no abuso emocional. Então, que é o tema da live. Então, a gente já agora descobriu que é uma abusada emocionalmente, certo? Por que é tão difícil sair desse relacionamento? Olha, existem alguns pontos muito importantes a serem tocados, tá? Se você já está num movimento catastrófico, muitas vezes existe um abuso financeiro. Então, e isso a gente não pode deixar de lado. Então, muitas vezes as vítimas estão destroçadas financeiramente. Quer seja porque elas perdem emprego, não dão conta do emprego, porque é difícil você dar conta de toda a sua sobrevivência se você está o tempo todo usando a sua energia vital para manter esse relacionamento, para se sentir sã, né? Então é muito difícil. Então essa parte vai desmoronando de uma maneira muito importante. Então, para você sair do relacionamento, mesmo você sabendo, na maioria das vezes quem fica segurando o dinheiro, fica segurando financeiramente, é o parceiro. Voltando a dizer que eu estou colocando essa variável aqui, Sim. mas pode ser para todos os tipos. Então, é o parceiro que fica com o dinheiro na mão. Então, como que a pessoa vai sair de uma relação, muitas vezes com uma mão na frente e outra atrás? Então, que aposta na vida ela pode fazer na vida se ela não tem da onde tirar dinheiro? Como que eu vou sobreviver? E ainda se tem filhos com uma ameaça de não dar pensão, de ter uma briga na justiça e você já está tão acabada. Então, o que eu posso falar nessa variável de estresse e de dificuldade de sair, que é muito justa, que é difícil mesmo de sair, como que você pode fazer esse processo mesmo não tendo nada em vista? Vou falar uma coisa que vocês vão achar um absurdo aqui, mas eu acho que vão achar, mas eu tenho experiência de muitos anos, tá? sim. Eu acho que o nosso maior valor é a vida. A gente tem um valor que é a vida. Se a pessoa percebe que está num relacionamento abusivo, e mesmo com tudo isso que a gente falou, então vai chegar um momento que ela sabe que se ela continuar nesse relacionamento, ela vai morrer. Então existe um momento derradeiro, quando ela sabe, quando ela tem consciência, ela sabe que vai morrer. A única aposta que ela tem é na vida. E a aposta que ela tem na vida é o maior preço. Não tem preço que pague. Então, ela vai sair... Eu já vou falar quando não tem dependência financeira. Ela já vai sair do relacionamento apostando na vida. E uma das coisas que eu falei que ninguém vai acreditar, que eu acho que é muito mágico, tá? Eu não tenho prova nenhuma para falar isso, mas eu tenho a minha vivência de consultório, que não é pouca, extensa, em relação a isso.
eu não vi uma vez que as pessoas passaram fome ou passaram necessidades, porque esse movimento de prosperidade, de apostar na própria vida, ele vai mexer com todas as áreas da vida da pessoa. Então, coisas assim muito mágicas, que na verdade não são mágicas, para mim é muito lógica, acontece. Então, você faz um movimento de prosperidade, de aposta na vida, a vida te responde. Então, de alguma maneira, você vai sobreviver e bem. E bem quer dizer, rompi com o que ia me levar para a morte. Sim. E ia levar mesmo. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, já vou falar de filho. Mas segundo ponto que eu estou passando aqui, estou lendo algumas coisas. Segundo ponto, quando não existe essa questão financeira, mas a pessoa sabe que ela precisa. Então, não existe a questão financeira, mas ela, de alguma forma, se ela sabe que ela vai... tem a lucidez que se ela continuar nesse relacionamento, ela vai literalmente morrer, ela vai sair de qualquer jeito. Mesmo que seja difícil, ela vai arrumar um modo de sair e vai sair. Uma das estratégias para sair desses relacionamentos, quando a pessoa já tem essa consciência, é assim, todo o tipo de processo emocional que você tiver, você vai estar no jogo do tabuleiro dele. São jogos de tabuleiro. Você tem que sair, aqui ganhar o jogo é sair do jogo. Então, mas, Silvia, literalmente, você tem que sair do jogo. Sim, né? Mas quando você tenta sair do jogo, ele não é mais, digamos, inteligente do que você. Quando ele sente que ele está te perdendo, né? Ele não vai ter uma... Ele vai fazer alguns movimentos, né? A gente tem os termos em inglês, eu vou falar em português, né? Sim. Que ele vai querer te aspirar, né? Eu falo que é o volte a dormir. Ele quer te aspirar de volta para aquela relação, então ele vai ser aquela pessoa que sempre foi maravilhosa, vai se desculpar, então ele vai usar de todos os tipos de manobra. E é muito difícil. Eu já vi vários pacientes que voltam, porque não, ele mudou, não, agora eu sei lidar com ele, e não dá para lidar. Sinto em dizer para vocês, é muito estressante, é muito desgastante lidar, então você vai de novo afundar, porque as pessoas elas acabam se repetindo, porque existe o piloto automático delas e o abusador, ele é um bolo só, com muitas fatias que parecem ser de sabores diferentes, mas é do mesmo bolo. Então, o sabor muda um pouquinho e você tem a impressão que você está comendo um outro bolo, mas é o mesmo. Então, invariavelmente vai aparecer aquilo que te faz muito mal e que você não digere. Então, ele pode pôr uma pitadinha diferente e é isso que acontece. A live ela vai ficar, né, então gravada assim. Mas, Silvia, a pessoa, né, então ela vai sair, tá? O abusador, ele precisa ter várias vítimas, ele tem uma rede de vítimas, sei lá, filho, né, esposa, mãe, pai, amigos e tal, ou, sei lá, falando, né, como nós estamos, né, falando aqui, né, que é de um homem, né, e de uma mulher, né? Ele, né, tem várias, né, pessoas em que várias, né, mulheres que ele mantém, né, tem um contato e tal. Aí quando uma delas, né, resolve, né, sair, fala, opa, não, volta, né? Isto você atribui a quê? Que ele precisa ter várias pessoas sobre o, né, domínio. Ele é assim, ele nasce assim, né? Por que ele faz isso, né? Por que ele precisa dessa manutenção? Ele, né, tem consciência disso, não tem? Só para dar aqui que é uma geral. Ele precisa de uma valorização e de uma apreciação constante. Na verdade, ele tem um pano de fundo, inclusive depressivo, embora muitos não saibam. O psicopata nem chega perto disso, mas ele muitas vezes ele se veste aí de narcisista, mas ele está totalmente dissociado das emoções. O narcisista, ele sim, ele tem um pano de fundo depressivo, a vida dele, porque eles falam assim, narcisista nunca fica triste, não, ele fica assim, ele fica... Também ele transforma isso daí em fúria, ele fica enfurecido quando as pessoas não dão valor que ele precisa, porque é uma necessidade.
Então, ele precisa de pessoas satélites. Então, muitas vezes, ele pega várias pessoas para enaltecerem ele, seja como for, como vítima. Lembra o que eu falei no começo? Seja o colorido que ele quer dar para ser sobre ele, para ele ter atenção, ele precisa dessas pessoas satélites. Ele tem uma ira profunda quando ele não consegue administrar essas pessoas para que elas continuem enaltecendo eles. Dificilmente eles aceitam qualquer tipo de crítica, aliás, eles não aceitam esse tipo ou de negativo em relação ao que eles propõem como verdade absoluta ou como necessidade deles. Eles não aceitam, eles vão se vingar, eles se vingam de uma maneira totalmente inesperada, ou eles fazem aquele silêncio imediato, ou eles até guardam e esperam uma oportunidade que não demora muito para eles se vingarem fazem aquele que a gente chama que é cama de gato, né? Então eles fazem uma situação onde a pessoa se sinta muito mal e aí eles vão jogando no meio da conversa, eles vão jogando para mostrar a culpa que a pessoa tem por não estar dentro do circuito que eles determinaram. Então existe uma dificuldade, uma fragilidade deles próprios de lidarem com as frustrações, eles têm uma dificuldade inicial de vida, de transpor, que aí eu vou falar em termos bem de psicólogo, de transformar esse narcisismo inicial num narcisismo mais evoluído, que é quando você consegue enxergar o outro. Então, eles até sabem que o outro existe, mas eles ainda entendem que esse outro é a extensão deles e que está ali para beneficiá-los. Então, é como se você fosse a mamadeira, você fosse a mamadeira que, quando ele chora, já tem que estar na boca dele. Ele não aguenta esperar a mamadeira vir. Aliás, ele nem acha que é mamadeira, ele acha que é o peito da mãe chegando. Certo. E a mãe tem que estar lá. Então, ele é o pequeno tirano. Certo. Só que ele cresceu. Ele esqueceu. Não, ele cresceu, ele virou adulto. E ele sabe que isso daqui, de modo inconsciente, ele vai ter que articular de modo adulto para ter a mamadeira no momento que ele decide. E a mamadeira muda de forma. Uma hora é um olhar, outra hora é a roupa mais bonita, porque são as necessidades, os desejos dele que ele precisa, do mesmo jeito que ele precisou de um leitinho. Entendi. E que ele chorou muito se não chegou na hora. E aí a criança vai se fortalecendo, não, a mamãe está ali, daqui a pouco vem, olha, hoje vai ter saladinha de fruta e tal. Não passou por essa fase. Que coisa, né? E eu abri que é um box, né, que é de pergunta, e veio uma, que eu vou te fazer, que é o seguinte: uma pessoa que vive uma relação abusiva foi, então, descartada pelo abusador por um longo tempo. Ela sofreu muito, tá? E aí, quando ela estava, então, reestabelecida, tá? Ela sofreu muito, o pão que o diabo amassou e tudo. Quando ela estava reestabelecida, surge a pessoa novamente, do nada, como se com pedidos que é de desculpas, com não sei o que mais e tal, que ele passou por uma fase X, Y, Z, tarará, e que foi difícil, então, resistir. Como faz? Surge então, assim, que é do nada, ficou um ano, 2, acho, sem se falar, sem ver e tal, quer dizer, descartou, quer dizer, ela foi descartada por um abusador, então ela já, então achou estranho isso. Então, lembra que muitas vezes eles querem essas pessoas de satélite, né? Então, vai saber o que aconteceu com ele, que ele estava precisando de mais satélites, né? De mais gente em volta. Vai saber. Essa é uma variável. Outra variável é o que você exatamente acabou de me falar, que ela escreveu. Ela ficou bem. Então, ela reconstruiu a identidade dela. É presa de novo. Presa fácil de novo. Então, vou fazer tudo de novo. Ela já está pronta de novo, já tomou vitamina, já ficou forte de novo, vou comer ela de novo, vou catar ela de novo. Comer no sentido de comer a identidade. Então, o ciclo começa tudo de novo. Loucura, né?
E ela, se ela não estiver muito desperta, e não souber disso daí, que ela já está boa e que ela já pode ser interessante para ele ou para qualquer outro tipo de abusador, e essa pessoa que escreveu aí, ela deve ser muito boa mesmo, sabe? Porque esses abusadores, ela se reconstruiu e eles vão ter um olhar nas pessoas que têm muita energia pessoal. Então, essa pessoa que escreveu, ela deve estar muito ok. Assim, ser uma pessoa bastante... Né? Então, ela conseguiu se reconstituir de novo, conseguiu se fazer. Aí o cara vai lá e fala, tem luz própria de novo? Vem cá que eu vou te pegar de volta. Estou precisando, vampiro. Que loucura. Fala sério. É isso. Bom, quais são os maiores alimentos do abusador? São pessoas que... Alimentos em que sentido? Peraí. Alimentos. Ele olha e isso alimenta ele. Ou alimento que, que você achar, né, importante, né, falar. Acho que é melhor assim, né? Então, assim, um dos maiores alimentos dele é o enaltecimento ininterrupto. Tá. Mas um dos alimentos que eles têm o maior prazer é de eles se sentirem na relação, eles são os caras, eles são muito bons. Mas que pena que a minha parceira, ela não tá bem, ela anda deprimida, ela não tá legal. Então, ela precisa, eu vou dar um remédio para ela. Sabe por quê? Porque eu sou o cara. Você vê como eu sou o cara? Eu cuido. Eu cuido. Sabe o quê? Ela ficou em casa. Eu me lembro de uma paciente minha, olha o nível disso daí. Olha o nível de... Ela ficou tão mal, mas ficou tão mal, mas ficou tão mal. E ele lá estava desprezando ela, mas ele mostrava para os amigos que ela estava muito mal e que estava isso, aquilo. Até que essa minha paciente pegou infelizmente, ela teve um câncer de seio, né? Um tumor de seio. E aí ela teve que fazer quimioterapia, radioterapia, mas aí passou a linha vermelha dele. Porque aí ela não estava só mal, ela tinha que usar o tempo dele ser o cara, porque para, inclusive, cuidar dela, ele cansou de cuidar, sabe? Porque já deu, já acabou essa brincadeira dele mostrar que ele é o cara, e ele começou a ficar muito bravo, porque, inclusive, ela tinha que fazer químio, estava muito mal, e era aniversário dele, ele queria comemorar esse aniversário, ele queria que todos tivessem, e ele não podia falar que ela estava deprimida, porque ela de verdade estava doente, ele tinha que ficar lá na casa dele, e ele não podia fazer o glamour dele. E ele brigou muito com ela por causa disso, porque agora só ela chamava atenção. Que loucura. E, né, de alguma forma, os pais, eles podem alimentar e, né, criarem filhos narcisistas, né, perversos? Quando eles dificultam demais que esses filhos tenham frustrações, eles podem alimentar sim. E eles podem ser um dos maiores prejudicados. Porque se os pais nutrem ininterruptamente, dando só leitinho bom, não fazem essa criança e esse adulto esperar, esses podem, inclusive, lá na frente, apanhar dos próprios filhos. Isso que é pior. Que loucura. Então, eles podem criar filhos perversos, mas também eles podem criar filhos perversos, não só desse jeito, mas também pela negligência. Gente, ninguém disse que é fácil criar filho. Então, pela negligência. Então, existe uma falta de contato, existe uma falta de conexão, existem pais robóticos, pais que são totalmente técnicos, né? Que fazem o que tem que fazer, mas não conectam. Eles podem criar filhos que têm a angústia da falta e que eles vão criar histórias na cabeça deles sobre engrandecimento exatamente pelo oposto, pela falta, e vão fantasiar também. Então, existem vários jeitos de criar os filhos que pode acontecer dos filhos se transformarem em narcisistas perversos. Infelizmente, hoje, esses modos de educar que falta uma autoridade, muitas vezes uma autoridade empática e que tem que ter autoridade, que tem que saber dar o limite, que isso é uma forma de dar amor também. Então, quando os pais não estão muito preparados para isso, ou estão no excesso disso, ou estão na ausência disso, total, não se importam e estão trabalhando e vão dando as coisas, sei lá, diversas situações,
existe uma situação que piora tudo, infelizmente, que é o nosso século XXI, que nós estamos na era do narcisismo. Nem é. Nem Então, fala. eu só tenho até um recado para dar para todos aqui, é que aproveitar, por pior que seja esse momento de pandemia, para usar esse momento de reclusão para fazer uma observação interior em todas as áreas da vida, na relação com que as pessoas estão tendo umas com as outras, consigo próprias, para poder ver aonde que você está conectado e aonde falta conexão. E aonde tem excesso de conexão que você deixa de ser você mesmo. Exato. Agora, Silvia, quando está chegando aqui, que é no outro final, eu, né, não poderia deixar de te, né, então, perguntar a pessoa, né, então aqui, a mulher, como a gente está, né, usando, tá? Então ela, né, resolveu que ela vai se estruturar para, então, romper. Então, ela vai ver como ela vai ficar financeiramente, ela, né, já está fazendo a terapia dela, né, com você ou com alguma, né, pessoa especializada no assunto, gente, não é qualquer terapeuta, né, certo? A minha, né, então, recomendação, né, quando, né, vem casos de abuso, é sempre a Silvia, eu deixo aqui, né, bem claro sempre, tá? Porque, né, você precisa saber esse, né, manejo, né, como é que é, tá? Ela já está lá e tal, então ela vai sair, mas ela precisa antes ajeitar, né? Então, né, falar com o advogado, porque tem filho, porque tem bens, porque tem dinheiro, tem alguma coisa, precisa ver onde vai morar, precisa ver o que vai fazer, tá? Enquanto isso, tá? O que ela pode fazer como dica prática para não provocar mais este abusador, quer dizer, para não dar mais pano para manga, né, né, sabe, nesse final, que é para deixar que é uma relação o mais em paz possível, se é que isso é capaz. É Bom, possível. é possível, eu acho que na medida do possível é possível. É. Porque a gente não pode esquecer que eles são muito bons no que eles fazem. Sim. Então, mesmo que você tenha total visão e ter total conhecimento, que já é um grande passo, tem muitas pessoas que falam de fazer a pedra cinza, né? Que você faz como se você fosse uma pedra cinza e tudo que a pessoa fala não te afeta. Eu falo para os meus pacientes... Isso, né? Então, eu falo para os meus pacientes observarem a cena como se fosse um filme antigo, como se estivesse vendo na tela da televisão e como se a pessoa estivesse, porque ela de fato está, isso não é mentira, ela está numa bolha e a bolha é dela. Então, se você está percebendo aonde você estava até então e aonde que você está querendo sair, você pode até estar nesse campo porque você é físico, porque você não saiu totalmente, mas você já percebe, já consegue colocar ele, enxergar ele na bolha dele, e na medida em que você vê ele na bolha dele, você vai se blindando. Certo. Porque se você pode até concordar com algumas coisas, mas com muito cuidado, porque se você concordar demais, eles são muito espertos, eles vão saber que você está concordando para se livrar deles, para se livrar do abuso. Então, eles vão te atrapalhar até você perder a paciência. Então, você olhar para esse abusador, ele estando na bolha, tá? E dar um modelo, aí tem a questão dos seus filhos, e dar um modelo para os seus filhos de que você pode apostar na vida. Então, essa pedra cinza é o teu direcionamento para a vida. Então, você já sabe que você está saindo desse relacionamento, mesmo que você não possa falar totalmente, ou já falou totalmente para os seus filhos, e ele já está sabendo, você fazer os teus planos para a tua vida. E você, pelo seu modelo de aposta na vida, você se blindar e saber que a vida vai mostrar e sempre mostra quem é quem. Porque esses filhos vão precisar fazer terapia, isso eu sempre falo que eles precisam para eles não se identificarem com esse abusador. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, eles vão ver que esse tipo de abuso, se a mãe sai, ele vai ser jogado para os filhos até para atingir a mãe, ou vai ser jogado para os filhos, porque é assim que eles funcionam.
Às vezes não é nem para atingir mais a mãe, às vezes é para atingir a mãe. Então, esses filhos, eles vão ter a lição de vida deles, o desafio deles é saber, assim como essa mãe teve esse desafio, é saber lidar com o pai abusador. E Sim, saber ter o discernimento de quem é quem. E só consegue ter mais facilidade para ter esse discernimento quando esses pais estão separados. Porque quando está perfeito. junto fica muito, muito confundido, fica tudo confuso. Quando se separa, eles conseguem ter muita clareza de quem é quem. Se não no início, logo na frente. Mas não desistam disso aí, porque eles têm mesmo a capacidade de ver quem é quem. E que a pessoa que faz a opção pela vida para se separar, ela vai estar dando o melhor modelo de aposta pela vida para os filhos. E a vida sempre melhora. E não é a questão do dinheiro, a questão financeira que vai fazer, olha, eu não sou nada, tal. Eu escolhi a vida, escolhi a vida. E por isso mesmo eu estou próspera. Agora, Silvia, eu estou vendo uma pessoa que eu gosto muito, uma irmã, né, uma filha, uma amiga muito íntima, alguém vivendo que é uma situação dessa. E a pessoa não enxerga, ou ela nega, ou ela fala, não, não é comigo, certo? Isso. Como eu posso ajudar esta pessoa se é em que tem como ajudar? Mostrando essa live, por exemplo. Não, sim, lógico. Mostrando Agora live, espalhar para 200 falando, lugares. É, mostrando essa live e evidenciando o mal que está acontecendo, tá? E deixando muito claro que ela tem responsabilidade com a própria vida e que a vida dela é o bem maior. E você, no caso, usando você de exemplo, sim. você vai ter que lidar com a sua impotência e falar para essa pessoa, olha, eu estou falando de tudo, mas assim, eu não posso entrar dentro de você para tirar você desse calabouço que você está. Eu estou extremamente preocupada, você é uma adulta formada e a sua vida, a vida da sua filha, do seu filho que está em jogo. Então, eu tenho discernimento, estou te trazendo esses argumentos. Veja o que você vai fazer com a sua vida. A mídia está falando, tem muitas situações e a sua história é essa. E você ser muito ponta firme, mostrando com bastante presença, com bastante retidão, que isso daqui é gravíssimo, é muito grave. Mas a responsabilidade pela vida ou pela falta da vida, pelo calabouço, pelo desastre que pode ter a vida dela, ela tem que saber, se você é amiga dessa pessoa, você ou qualquer outro, tem que saber pela sua vida que vai ser dela. Porque senão você fala assim, olha, você fica lá como se fosse um ego auxiliar falando, 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 chega um momento que você tem que deixar a responsabilidade com a pessoa. Se a pessoa tem todo o movimento, ela tem que saber que você está ali do lado para ajudar, mas ela tem que tomar uma atitude em nome da vida. Entendi. Tá. E, né, então aí, o narcisista, ele ainda tem chance de né, então, reprocessamento, né, então, cerebral? Eu acho muito difícil, não impossível. Ele pode aqui, como a Renata falou, ele pode dissimular e mudar de estratégia, que é aquilo que eu falei das várias fatias do bolo, né, que é Certo. tudo com gostos diferentes, mas é do mesmo bolo. Então, ele muda a estratégia, mas ele continua sendo o mesmo. O pano de fundo do narcisista, ele é muito confuso emocionalmente, tá? Tem narcisistas que passaram por abusos, né, importantes que eu nem cheguei a falar disso, passaram por situações assim de muito desamparo, e eles tiveram modelos de pais narcisistas e que eles acabaram por falta de amparo das mães, por exemplo, dos pais, de ter um outro tipo de modelo, e eles copiaram os modelos dos abusos até por uma questão de sobrevivência e não encontram mais esse verdadeiro self. Certo. Eu acho muito difícil mudar um narcisista, muito difícil. Eu tenho poucos casos, e tenho alguns poucos casos que estão no meu consultório. É muito difícil o trabalho, mas esses daí eles têm consciência dos danos e é muito raro isso daí, gente. É muito Então, era raro. isso que eu ia perguntar para vocês. É Para muito você, ele raro. tem consciência? É muito raro. A gente tem, chegam a até... gente tem relatos, inclusive tem até uma série, uma reportagem de documentário da BBC que fala que os narcisistas perversos, os psicopatas, eles vão para a penitenciária
foram, né, e fizeram um programa de recuperação deles. E eles, infelizmente, eles aprenderam como que funcionam, como que eles funcionam, e eles se aprimoraram porque eles sabem agora mais ainda como que eles não vão ser pegos. Então eles podem piorar o jeito deles funcionarem. Alguns pouquíssimos melhoram, e eu acredito na melhora de todo ser humano. Sim. E tem outros que vão para terapia só para dizer o quanto que eles são bons, o quanto que as esposas são doentes, que eu já recebi vários assim. Nossa. E aqueles que as esposas mandam eles para terapia, mandam entre aspas, e eles vão para continuar o circo e para dizer que eles ficam poucas sessões e já vão embora, porque um bom terapeuta sabe na hora com quem que está lidando, por mais manipulação que possa ter, e sedução, que eles são ótimos para seduzir. Gente, lembrando, né, que a Silvia faz lives maravilhosas toda terça-feira, ela mesma, né, falando de todos esses assuntos. Não existe só abuso entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem. Tem entre pai, mãe, amigos, né, relação que é de trabalho. Então, cada terça é uma aula, né, que ela dá. Eu vou dizer aqui que é de antemão que a gente vai lançar, né, que é um curso onde ela vai ser, né, que é a professora, que é para o pessoal leigo, tá? Entender melhor toda essa dinâmica de abusos entre o emocional e os outros tipos, né, que são vários tipos. Vai ser bem legal, ela está preparando que é um super material ótimo. Eu vou, né, divulgar e, assim, façam. Porque, como diz ela, quanto mais... despertos, melhor. Melhor, né? Então, a gente, conhecendo o assunto, a gente pode se ajudar e ajudar outras pessoas, né? Gente, super obrigada. Desculpa, não dá para responder todas essas perguntas. Sigam ela, Silvia, aqui. Se alguma, né, pergunta não foi, né, então, aí respondida, a Silvia está à disposição. Mas se, né, quiserem, mandem, que é para o meu direct, que eu, né, encaminho, né, que é para a Silvia também. Silvia, super obrigada por ter ultrapassado aí, né, que é o seu tempo, que é super corrido. E, ó, você é demais. Olha, vou agradecer muito a oportunidade de poder passar esse tema tão importante para as pessoas, e como eu sempre falo, eu estou a serviço. Então, um beijo, Fernanda, um beijo para todos que me ouviram, e que eu possa de algum modo ter ampliado a consciência de vocês, que é o meu propósito. E quanto mais despertos, melhor. Melhor, gratidão total. Um beijo grande também. Boa noite para vocês, gente. Eu vou salvar a live aqui. Beijo. Beijo.